Salve rapaziada, mais um vídeo aqui e hoje a gente vai ver um vídeo aqui maravilhoso que é como Pep Guardiola arruinou o futebol pra sempre. É um vídeo maravilhoso porque eu não gosto muito do Pep Guardiola, tem gente que é muito fã e eu entendo, mas eu não gosto do futebol que ele joga e hoje a gente vai ver aqui como ele destruiu o futebol pra sempre. E claro, o vídeo é lá do Muniz Fute e se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, fonezão. Play. Durante anos, Guardiola foi tratado como um visionário. He's taken football to another place. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Seus times dominaram todos os campeonatos. Mas no meio desse sucesso todo, uma pergunta desconfortável começou a surgir nos bastidores. He's one of the best managers. But Guardiola, he killed the game. Será que Guardiola não só revolucionou, como também arruinou o futebol moderno? Capello on Pep. He has done tremendous damage to football. Why everyone is copying Guardiola? Because now we got robots. Porque o que começou como um estilo eficiente e elegante virou um modelo engessado. Treinadores do mundo inteiro tentaram copiar o Guardiola. O resultado? Times que não criam, só repetem. Jogos lentos, previsíveis, jogadores limitados, obrigados a se encaixar num sistema que não foi feito para eles. We will never see a player like Ronaldinho anymore. Hoje, o futebol parece ter perdido sua magia. E o que antes era espetáculo virou algo robótico. Mas como isso aconteceu? E por que todos decidiram jogar como Guardiola? Tudo começa com uma frase simples dita por Pep. Em um vídeo antigo granulado do início de sua carreira como treinador, Pep disse: "Futebol é sobre ocupar racionalmente os espaços e mover a bola até o espaço." Parece simples, mas essa ideia se tornou a espinha dorsal do futebol moderno. Soa inteligente, soa limpo, mas também soa frio. E essa é a base de tudo o que viria depois. Pep não inventou esse conceito. Ele foi influenciado por grandes nomes da escola holandesa, como Rinus Michels, Johan Cruyff e Louis van Gaal. Cruyff, inclusive, foi seu treinador no Barcelona e dizia que não é sobre correr mais, é sobre correr no lugar certo. A ideia dos triângulos é simples. Um jogador com a bola sempre tem duas opções de passe próximas, uma à frente e outra ao lado. Isso facilita a posse e atrapalha a marcação. Pep levou isso ao extremo. Ele montava o time de forma que o campo inteiro virava uma rede de triângulos interligados. Onde a bola estivesse, sempre havia uma rota de passe segura. O resultado? Um futebol com precisão geométrica. Isso se tornou o jogo posicional, que hoje é comum entre clubes de elite. No Barcelona, Pep transformou um bom time em uma máquina. Com Xavi, Iniesta e Messi, seu sistema parecia imbatível, mas havia uma base por trás do encanto, a ocupação de espaços. Pep saiu do Barcelona e levou seu sistema para o Bayern de Munique. Lá transformou laterais em meias, zagueiros em armadores e atacantes em marcadores. No City, encontrou orçamento e tempo para construir o que talvez seja seu projeto mais eficiente. John Stones virou meio-campista, laterais viraram volantes e o 2-3-5 virou rotina. Guardiola passou a treinar não só o que fazer com a bola. Cara, eu admiro muito quem para pra assistir jogo do City, cara. É assim, é desesperador, cara. É muito chato, velho, muito chato. Mas como e quando fazer? Passe no pé correto, corpo na direção certa, visão periférica constante. Tudo cronometrado, tudo padronizado. Jogadores deixaram de ser instintos e se tornaram execução. Não é mais sobre criar, é sobre repetir. Quando isso funciona, o time vira uma colmeia sincronizada, como se todos estivessem conectados por um cérebro único. O adversário não vê a bola, e quando vê, é tarde demais. Mas é aqui que as coisas começam a mudar de lado. Aí está o ponto crítico. Os técnicos do mundo inteiro tentaram copiar Guardiola, mas copiaram apenas parte do sistema. Copiaram a pressão alta, a saída curta desde o goleiro, a posição fixa dos e o resto é um desastre. Jogadores, mas esqueceram que Pep treina isso ao extremo, com jogadores altamente qualificados. Enzo Maresca, Vincent Kompany, Xabi Alonso. Todos beberam da mesma fonte. Mas não foram só os nomes da elite. Times medianos, clubes pequenos, categorias de base. Todos decidiram que o caminho era esse: sair jogando
Arteta, que ele não falou aqui, né? Mas o Arteta é um discípulo do Guardiola e é por isso que o meu técnico favorito, que eu amo de paixão, é o Jürgen Klopp. E ele, pra mim, é o melhor de todos os tempos. Desde o goleiro, pressionar alto, jogar como o City. O resultado? Times que tentam sair jogando. Não à toa, o City do Guardiola tomou cacete pro Liverpool até quando o Klopp tava lá, né? O Klopp sempre foi o orgóis do Pep Guardiola. O Pep Guardiola nunca conseguiu vencer o Klopp. E perdem a bola no campo de defesa. O que acontece quando você tenta jogar como o City com atletas que erram passes simples? A resposta você provavelmente já viu, um festival de passes para trás. Diniz, Flamengo, do Felipe Luiz. Um goleiro que se complica ao sair jogando. Um zagueiro que entrega o gol tentando fazer bonito. E assim o futebol foi ficando lento, previsível, sem alma. Futebol sempre foi um esporte caótico. Contra-ataques, erros, viradas inesperadas. Mas o sistema de Pep foi feito para evitar o caos. Tudo é ensaiado, tudo tem padrão. E o problema é que quando todo mundo passa a jogar assim, o imprevisível desaparece. Em vez de estilos diferentes em cada país, vemos a mesma proposta em ligas distintas. Laterais que jogam por dentro, meias que giram em função da bola, zagueiros como armadores. Guardiola não vê o futebol como um jogo de craques geniais que decidem. Para ele, tudo é posição, e isso fez sentido. Ele ganhou Champions, Premier Leagues e quebrou recordes. Mas o que era para ser uma evolução tática virou regra. E quando todos os times tentam racionalizar o jogo, a criatividade sofre. Jogadores jovens aprendem padrões de passe antes de aprender a driblar, seguem instruções como robôs. Vamos para um exemplo prático. Um gol do Manchester City contra o Southampton em 2018. O City avança com 5 jogadores em linha. Os defensores do Southampton ficam perdidos tentando cobrir espaços. Quando um buraco aparece, a bola já está lá, ninguém corre aleatoriamente, ninguém inventa nada. Todos estão onde devem estar. A jogada parece simples, mas ela é resultado de dezenas de horas de treinamento posicional. Essa é a essência do Guardiola. O jogo virou uma ciência e, como toda ciência, eliminou o improviso. O ex-técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, contou que, ao enfrentar a Bélgica na Euro, sua comissão técnica desenhou toda a estratégia baseada em estrutura posicional para explorar espaços. Não se tratava mais de talento, mas de geometria. Essa é a parte mais complexa. Guardiola criou um estilo baseado em sua vivência e visão de jogo. Seus princípios não foram impostos a ninguém, mas com tanto sucesso, outros técnicos decidiram copiar. E como o futebol é um mercado de resultados, qualquer mínima vantagem tática é buscada com obsessão. O problema é que, ao transformar o futebol em uma ciência exata, a arte foi se apagando. E talvez Guardiola não seja o culpado, mas o catalisador. Havia um tempo em que um time italiano jogava fechado, um inglês cruzava bolas na área, um argentino pressionava na garra. Havia identidade, havia estilo. Agora todo mundo quer sair jogando com toques curtos e pressão alta. E o público sente isso. Jogos se tornam parecidos. A magia de ver algo novo, algo fora do roteiro, vai embora. Jogadores que crescem em ambientes guiados pelo jogo posicional perdem a autonomia. Não pensam mais onde se posicionar, apenas ocupam espaços programados. Não decidem o que fazer com a bola, apenas repetem padrões. Pep quer controle, por isso seus jogadores treinam obsessivamente cada detalhe. Passe, recepção, corpo, direção do olhar, tudo precisa ser perfeito. E isso dá certo, mas também limita. Um jovem que poderia crescer improvisando, agora aprende a manter a estrutura. E isso afeta o futuro do futebol. Depende do que você espera de um jogo. Se você valoriza dominação, precisão e controle, Pep criou o futebol perfeito. Mas se você assiste por emoção, improviso e surpresa, então sim, o estilo que ele popularizou pode ter, sem querer, deixado o futebol mais previsível e menos humano. E a pergunta que fica é: o futebol moderno ainda pertence aos jogadores ou aos técnicos? Se você quiser ver até onde essa lógica pode ir, clique no vídeo da direita. O sistema de Company vai te deixar ainda mais confuso.
É, rapaziada, loucuras, né, cara? E assim, eu acho que o Pep Guardiola, brincadeiras à parte, eu acho que ele não tem culpa não. Acho que isso é mais culpa dos técnicos que são bem ruins, tentam copiar ele, entendeu? Mas assim, o Pep Guardiola, eu não gosto dele, particularmente o estilo não me agrada, mas eu entendo a troca de passe e tudo mais, eu gosto disso. Eu só não gosto é dessa questão do toca, 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 entendeu? Eu acho isso muito chato, muito chato, muito chato. Pra mim, o time, quanto mais vertical, melhor. 1, 2, 3 tá no gol, 1, 2, 3 tá no gol. Dá 2, 3 dribles, que o jogador tenha liberdade de flutuar no meio de campo, principalmente o segundo homem de meio de campo, ele tem a liberdade de circular ali para criar jogadas, desconcertar com dribles. Eu acho melhor, o futebol fica muito mais bem jogado assim, na minha opinião. Mas enfim, o meu técnico favorito faz isso muito bem, que é o Jürgen Klopp, cara. Ele faz isso como ninguém, é por isso que eu sou muito fã dele. Mas enfim, deixa aí nos comentários qual é o seu técnico favorito, qual é o futebol que você mais agrada a você, e se você concorda com a opinião do Muniz Fute, se o Pep Guardiola arruinou o futebol para sempre. Deixa aí nos comentários e claro, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.